Fala pessoal, muito bem-vindos a mais um Panorama de Mercado. Estamos aí na segunda semana do mês de abril e vamos falar um pouquinho do que vai acontecer essa semana. Antes, recapitulando o que aconteceu aí na virada do mês, no início do mês, nós tivemos na semana passada, sexta-feira, dados fortíssimos de atividade nos Estados Unidos, tá bom? Payroll acima de 300 mil vagas, muito acima do esperado. O mercado tem demonstrado muita força, muita atividade, apesar de uma taxa de juros bem alta, tá? Isso corrobora com algumas teorias heterodoxas aí de economistas da década de 80 ainda nos Estados Unidos, que foram, enfim, contrariados no início dessa leitura, né? O mercado está vendo uma taxa de juros alta, como nunca antes vista nos Estados Unidos, né? Desde a década de 80, é importante frisar isso, né? Da década de superinflação nos Estados Unidos, mas desde a década de 80 para cá, o mundo não tinha visto taxas de juros tão alta e mesmo assim nós temos números crescentes de atividade. O excesso de liquidez, né, injetado na economia é uma das explicações para isso, né? Tem muito dinheiro circulando na economia, mesmo com juro alto, esse dinheiro precisa ser alocado. E isso também pode gerar alguns estímulos produtivos, por incrível que pareça, mesmo com a taxa de juro alta, que é essa tese aí dos economistas heterodoxos americanos. Bom, falando um pouquinho dessa semana agora, segunda-feira, começamos no dia 8 com alguns drivers, temos a balança de troca na Alemanha, dado de atividade muito acima do esperado novamente, 2% ante 1,3% do forecast, da previsão, né? Então a gente pode ver aí a economia alemã, apesar dos custos de energia estarem mais altos nesse momento, né? Com o petróleo aí acima de $85, com gás natural em preços muito maiores do que antes aí da guerra da Ucrânia, mas mesmo assim a produção industrial alemã com juro alto está performando, tá bom? Temos também na terça-feira, tá? Nós começamos com a confiança do consumidor no Japão. O Japão é um dos principais drivers do mundo aí de produção industrial, né? Não apenas de consumo, mas de produção industrial também. Temos os dados aí da confiança do consumidor no Japão. O relatório Focus, aqui do Brasil, tá? Dia 9, terça-feira. E nos Estados Unidos, estoques de petróleo e o otimismo econômico. Os estoques de petróleo nos Estados Unidos, em Cushing, são muito importantes para a leitura do preço, né, do barril do WTI, que acaba respingando no Brent, em outras cotações. Nós temos mais de 80 cotações de barris de petróleo de diferentes locais, de diferentes tipos, né, desde o hard até o light, também chamado de sweet, etc. Então, a gente pode ter aí alguma surpresa nos dados. Nas últimas duas leituras fizeram preço os estoques de petróleo nos Estados Unidos. Hoje, devido aí ao desenvolvimento da tecnologia do fracking, tá bom? Que é também chamado de shale, né? O shale gas. É um método de extração que não existia até uma década atrás, basicamente, 10, 12 anos, e esse método de extração fez com que os Estados Unidos se tornassem o maior produtor mundial de petróleo, aí, diminuindo sua dependência, né, de alguns outros países, como a Arábia Saudita no Oriente Médio, e não tendo essa concorrência com a China para comprar o petróleo do mundo todo, né? Eles ganharam aí uma autonomia muito grande, tá? Na quarta-feira, nós temos também aqui no Brasil o IPCA, a inflação mensal aqui pra gente. Vamos ficar ligado nesse dado, faz muito preço em bolsa aqui, em dólar também, né? Inflação é o principal balizador dos juros, e os juros é o preço que movimenta o mundo todo, né? Os títulos americanos são baseados numa taxa de juro e esse preço deriva todos os preços do mundo, tá bom? Desde petróleo até os próprios títulos, ações, tudo depende do preço do juro, o preço do dinheiro, como se fala, né? Temos também nos Estados Unidos na quarta-feira o CPI, que é o Customer Price Index, que também é um dado de inflação pro consumidor, tá bom? Nos Estados Unidos na quarta-feira. E temos o núcleo da inflação.
o núcleo desconsidera comida e energia para o consumidor, tá bom? Então nós temos esses dados de núcleo também. Temos algumas falas do Fed, do FONC e o leilão do título de 10 anos, que é o título mais importante das Treasuries, é o de 10 anos, tá? É o mais visto, é o balizador. Então, como ele contém uma taxa razoável aí de juro embutida, né, nesse título, ele é o mais importante, a referência aí para as pessoas, tá ok? Falando um pouquinho também do Canadá, nós temos a decisão da taxa de juro deles na quarta-feira. Pode mexer aí na moeda deles, eles são os principais fornecedores de commodities para os Estados Unidos, é bem legal ficar atento, tá? E nós temos na China a taxa de inflação deles, tá? Que é o CPI e PPI no mesmo dia da China, tá ok? No CPI deles, o que mais pesa é comida e residência, residence, que são alguns gastos aí ligados a aluguel, contas da casa, etc. São os dois itens que mais pesam aí na taxa de inflação da China, tá bom? Na quinta-feira nós temos as vendas no varejo aqui no Brasil. Nos Estados Unidos nós temos o PPI e o núcleo do PPI lá. O PPI é o production, é a inflação do produtor, tá? Os preços ao produtor, tá ok? Nos Estados Unidos. E nós temos também o Jobless Claim, que são os pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, tá? Na Europa nós temos a decisão da taxa de juro. É muito importante, a Europa é o segundo maior mercado do mundo, né? A União Europeia, depois dos Estados Unidos aí, principalmente o consumidor, então a gente tem que ficar bem ligado. Isso daí define muito o consumo da Europa, tá? Essa decisão da taxa de juro. Nós temos o leilão do título de 30 anos nos Estados Unidos, que é um leilão muito importante porque tem muito juro embutido nesse título. Quanto mais longo o título, quanto mais longa a Treasury, né, esse bond, mais juro a gente tem embutido nele, e aí potenciais ganhos com oscilações aí na taxa podem ser maximizados. Então é um título muito visado para compra, tá? Porque você consegue especular, né, marcar ele a mercado e ganhar muito dinheiro em alguma mudança brusca aí na direção do mercado, uma antecipação de corte de juros do Fed, ou se não uma postergação dessa decisão também pode fazer muito preço nesse título. E nós temos aí, para finalizar, a quinta-feira, o relatório mensal da OPEC, ou OPEP aqui pra gente, né, que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo. E eles têm a própria research e eles têm um relatório completíssimo sobre demanda, não só de petróleo, mas como anda a demanda por commodities no mundo inteiro, principalmente as commodities energéticas, tá bom? Vale muito a pena ler esse relatório aí pelo menos uma vez, para conhecer, para saber como ele é, e também acompanhando, porque é muito válido para quem opera essa leitura mais macro, tá? Na sexta-feira, nós temos aí a balança de trocas na China logo à meia-noite, muito importante, né? A China é o maior exportador do mundo de itens manufaturados, então tem que ficar ligado. Nós temos a inflação na Alemanha e na França, muito importante também. Os dados de inflação são os dois países mais importantes da Europa, tá? Depois dessa revisão aí da taxa de juros, vamos ver como que saem esses dados na sexta. Nós temos a produção industrial no Reino Unido, que também é um grande produtor de manufaturas na Europa, veículos, etc. Ficar bem ligado nesse dado aí do Reino Unido, principalmente quem opera o GBP-USD, com a gente aqui no Forex, voltamos com o Forex. Então, muito dessa leitura pode ser utilizada e é a base da leitura aí dos ativos de Forex, junto com o preço, lógico, e com o método de gatilho, né, que o nosso operador, nosso trader usa. Mas esses dados macro fazem muito preço, essas notícias são os que movimentam realmente o mercado, né? E aí vai de cada operador escolher o seu gatilho para poder aproveitar da melhor maneira possível. E para fechar sexta-feira, nos Estados Unidos, nós temos a importação e exportação, os preços, né? A inflação nos produtos importados e exportados, com a variação de preço, e o sentimento do consumidor de Michigan, que também é muito importante. Essa pesquisa da Universidade de Michigan acaba fazendo preço, né? E fala como está a confiança do consumidor aí na economia americana. Para finalizar, algumas falas do Fed, e é isso, gente. Foi-se aí a segunda semana de abril, tá bom?
Muito obrigado por assistir esse panorama e até a próxima. Um abraço, valeu!